Bom dia, queridos, a paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a todos nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, manhã que o Senhor preparou para todos nós, um dia maravilhoso, temperatura agradável. Já estamos sentindo, não é a mudança, não é das estações. E nesta manhã eu quero compartilhar com você um salmo que eu estava lendo, e tirei daqui algumas coisas importantes e quero compartilhar com você nesta manhã em nome do Senhor Jesus. Salmo 147 diz assim: Aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Quão agradável e apropriado é louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém e reúne os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração, cura suas feridas, enumera as estrelas, chamando todas pelo seu nome. Grande é o nosso Senhor, forte em poder, não há limite para o seu entendimento. O Senhor ampara os humildes e rebaixa os perversos ao nível do chão. Cantai ao Senhor com ações de graças, cantai louvores ao nosso Deus com harpa. Ele é quem cobre os céus e nuvens, e prepara a chuva para a terra e faz crescer a vegetação sobre os montes. Dá alimento aos animais, aos filhos dos corvos, quando clamam. Não se agrada da força dos cavalos, nem dos músculos dos homens. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que o esperam no seu amor. Amém, queridos? Eu estava nessa manhã meditando sobre este salmo. E este salmo aqui fala num momento bastante difícil de Jerusalém. Jerusalém estava destruída, portas queimadas, muros caídos, a desesperança rondando, não é, aqueles dias. E eu estava pensando hoje, não é, com relação a nós, e nunca vivemos tanto tempo quanto hoje de tantas pressões. Pressões de toda a natureza, pressões emocionais, pressões intensas na nossa vida, pressões na área do trabalho, pressões na área familiar, pressões, irmãos, na área de relacionamentos, pressão na área financeira. Parece que hoje estamos vivendo um tempo de interrogação, não é? Nós estamos sofrendo pressões mundiais, guerras acontecendo de todos os lados, crise econômica mundial acontecendo, chegando muitas vezes perto de nós, não é? A ansiedade, não é? Toma conta do ser humano, a ansiedade cresce, a depressão aumenta, as famílias estão fragmentadas, pessoas, irmãos, que você conversa, você vê um sorriso externo, um sorriso meio sem graça, um sorriso não é desbotado, como a gente diz, estão sorrindo por fora, mas despedaçadas por dentro. Então é pressão, pressão e pressão de todo o lado. Vivemos, irmãos, ultimamente a geração dos remédios controlados, não é? E relacionamentos, irmãos, estão sendo tratados como descartáveis. Almas estão cansadas. E é nesse contexto, irmãos, que este salmo está sendo escrito lá. Um tempo de ruínas. Jerusalém estava destruída, o povo estava humilhado pelo exílio, não é? Como eu falei no início, muros caídos, não é? Por fora, corações quebrados, por dentro, irmãos, o sentimento de perda.
E é nesse contexto, irmãos, que eu quero falar para você sobre este salmo, que me chama a atenção o versículo número 3, onde diz: sara os quebrantados de coração e curam as suas feridas. Eu me fixei nesse versículo, dentro desse contexto. E eu quero conversar com você alguns minutos sobre isso. Você já percebeu, aí onde você está agora escutando esse vídeo, vai assistir esse vídeo, você já percebeu na tua volta como é possível estar rodeado por pessoas e ainda assim se sentir quebrado por dentro? Você já parou para pensar sobre isso? Irmãos, esse Salmo 147 foi escrito num tempo de reconstrução. Portas queimadas. E o salmista, irmãos, não começa falando aqui de ruínas e de pedras. Ele fala de corações. Sara os corações quebrantados. Sara os quebrantados de coração. Não é? Quebrantado, irmãos, aqui não é apenas triste, é esmagado. É alguém que foi pressionado além do seu limite. É isso que o salmista está querendo dizer aqui. Talvez por perdas, talvez por decepções, talvez muitas vezes por culpa, não é? Se sentindo culpado por culpa própria. E sabe o que está me chamando mais atenção nesse texto para mim poder meditar com você nesta manhã? É que Deus não manda o quebrantado ser forte. Ele não diz supere. Eu vi um contraste aqui enorme nesse salmo. Ele não diz, não é, engula o choro. Ele está falando aqui que ele sara. Isso significa, irmãos, que hoje ele entra na dor, ele continua sendo esse Deus. É ele quem cobre o céu de nuvens, é ele que prepara a chuva para a terra, é ele que faz crescer a vegetação sobre os montes, é ele que dá alimento aos animais, é ele, irmãos, que faz o gelo cair despedaçado sobre a terra, é ele que estabelece a paz, não é, para as tuas fronteiras, é ele quem te farta com o mais fino trigo, como diz o texto. Então, isso significa, irmãos, que ele entra na nossa dor. Ele entra na nossa dor. Ele não observa de longe, ele está bem presente. Irmãos, estamos vivendo, irmãos, uma geração medicada, acelerada, distraída. Mas as feridas continuam abertas, irmãos. Redes sociais estão mostrando sorrisos, não é? Fotos lindas, imagens maravilhosas, não é? Mostram sorrisos graciosos, encantadores. Mas, irmãos, à noite, os travesseiros conhecem as lágrimas dessas pessoas. E o texto, irmãos, continua dizendo para nós, ele liga-lhes as feridas. Quer dizer o quê, irmãos? Que quando as feridas estão abertas, está sangrando. E quando ele fala em ligamento de feridas, ele fala em costura. Ele fala em emendar essas feridas. Liga-lhes as feridas. Que imagem linda, irmãos, esse salmo me traz. Quer dizer que as nossas feridas, irmãos, não vão ficar abertas diante da sua grandeza. As feridas que sofremos, essas pressões que nós enumeramos agora anteriormente, todas elas são tratadas pelo nosso Senhor. Ele limpa cuidadosamente essas feridas. Ele trata, ele costura, ele fecha essas feridas e ele enfaixa. Ele é o nosso Deus. Deus não faz curas apressadas, irmãos, em nossas vidas. Ele trata com cuidado, ele respeita o processo de cura em cada um de nós.
Ele acompanha, irmãos, o processo de cicatrização das nossas feridas, das nossas rupturas que nós temos, da alma, rupturas no espírito, rupturas físicas. Talvez hoje você esteja carregando, irmãos, uma ferida que ninguém sabe. Talvez hoje, irmãos, você está vendo aí do outro lado, não está vivendo esse momento. Tem coisas que a gente não compartilha com ninguém, a gente não divide com ninguém, é nós e Deus. E ali essas feridas, irmãos, são tratadas. Talvez você esteja nessa situação, carregando essas feridas, que ninguém está sabendo. Mas essas coisas, irmãos, que são feridas na nossa alma, talvez criadas por uma palavra que tenha te marcado, talvez por um erro que te persegue, talvez, irmãos, uma oração que não parece ter resposta, são feridas nossas lá, só nós e Deus, talvez uma decepção que ainda dói. Mas aqui está, irmãos, uma verdade simples desta meditação com relação a este versículo. O Deus que conta as estrelas, irmãos, ali no versículo 4 que nós lemos, é o mesmo que conta as tuas lágrimas, é o mesmo que conta, irmãos, os teus sofrimentos, é o mesmo que conta as tuas angústias. Ele é grande, irmão, suficiente para governar o universo, como eu li aqui nesse texto. E íntimo, irmão, suficiente para cuidar o seu coração. Hoje, irmãos, você não precisa fingir força. Você pode ser honesto, não é? Diante de Deus agora. Você pode falar ao Senhor, você pode abrir Ele conhece, irmãos, as tuas rupturas, Ele conhece, irmãos, as tuas feridas. Porque o coração que se quebra na presença de Deus é o coração que começa a ser curado. Que o Espírito Santo de Deus te toque nesta manhã, aonde ninguém consegue tocar, aonde ninguém, irmãos, consegue chegar. Se há áreas quebradas dentro de você, entregue agora ao Senhor. Deixe que o Espírito Santo, irmãos, toque onde ninguém consegue tocar. Porque o Deus que governa, irmãos, as estrelas, é o mesmo que está segurando as tuas lágrimas. É o mesmo, irmãos, que está tratando e quer tratar essas rupturas da ansiedade. É o mesmo Deus que quer tratar essas rupturas, irmãos, da culpa. É o mesmo Deus que quer restaurar, irmãos, tratar essas rupturas da tristeza profunda que carregamos muitas vezes. É o mesmo Deus que quer tratar das feridas abertas, irmãos, de um coração esmagado. Hoje, o médico dos médicos está presente diante de você e ele quer e deseja fazer isso. Entregue ao Senhor as tuas rupturas e as tuas feridas, porque Ele sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. Que o Senhor possa curar as tuas feridas nesta manhã. Que o Senhor possa curar, irmãos, os teus ferimentos. Que o Senhor possa trazer, irmãos, não é como o texto está falando aqui, não é? Ele venha emendar, não é, essas feridas para que pare de fato de sangrar em nosso coração, em nossa alma. Deus te abençoe. Entregue ao Senhor as tuas feridas nesta manhã e eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado por essa meditação neste salmo que foi tão importante. Ao ler, ó Senhor, esse salmo, eu encontrei, Jesus, essas pérolas. Eu encontrei, Senhor, essa preciosidade, ó Senhor, de revelação ao nosso coração. Cura, Senhor, aquele que está quebrantado. Cura aquele, Senhor, que está se sentindo desesperançado. Assim como aquele povo estava se sentindo naqueles dias desse contexto
Senhor, desta meditação. Portas estavam caídas, queimadas, muros caídos. A desesperança estava rondando. O exílio era vergonhoso para eles. Assim, Senhor, muitos de nós estão sentindo, Senhor, nesta situação, nesses tempos atuais. E como eu disse, Senhor, nunca nós vimos tanta ansiedade, tanta depressão. Nunca nós vimos, ó Senhor, tantos remédios controlados sendo, Senhor, receituados, Senhor, pelos médicos, para que o ser humano possa ter um pouco de controle e uma qualidade de vida, Senhor, diante das pressões que estão acontecendo nos nossos dias. Por isso, Jesus, nós te apresentamos, ó Senhor, essas pessoas que estão nessa condição, que estão vivendo dentro, Senhor, desse contexto. Pressões de todos os lados. Senhor, cura essas feridas, restaura, Senhor, levanta aqueles que vão entregar a Ti, que estão entregando a Ti, Senhor, nesta manhã, estas condições que eles estão vivendo. Sara, Senhor, eles. Cura, Senhor, edifica-os, ó Senhor. Sara os quebrantados de coração que estão, Senhor, depositando, Senhor, as suas lágrimas agora diante de Ti, as suas petições diante de Ti. Cura e cura suas feridas. Assim nós oramos. Pai, entra com provisão no lar, no trabalho, aonde eles estiverem, e realiza este milagre. Sim, eu oro nesta manhã e te agradeço em nome de Jesus. Pai, cura aqueles que estão em tratamento, Senhor, de saúde. Eu caso, Senhor, do irmão Nero, eu caso, Senhor, da irmã Leila, eu caso, Senhor, da pastora Valéria, que ontem terminou, Senhor, um tratamento. E nós cremos, ó Senhor, na restauração. Cura, Senhor, a irmã Simone. Cura, Senhor, a todos aqueles que estão enfermos. Pai, que nós temos notícia. Aos nossos irmãos que estão em casa. Ai, Espírito Santo de Deus, venha falar, Senhor, em nossos corações, e que eu te peço nesta manhã. Abre portas de trabalho, envia condições financeiras, ó Senhor, para a tua igreja, para os nossos irmãos. A nós também, Senhor, nós precisamos muito que tu venha enviar recursos e o teu nome venha a ser glorificado, recursos para nós continuarmos fazendo a tua obra. Continuarmos, ó Senhor, colocando esta obra, Senhor, em andamento. Temos muita coisa a fazer e precisamos, ó Senhor, que tu abra as portas, envie investidores, envie, Senhor, pessoas que estejam ao nosso lado nos ajudando para alavancar, ó Senhor, a tua obra nesta cidade. Assim eu oro e te agradeço. Abençoa meus filhos que estão perto, meus filhos que estão longe, meus netos, a família toda, Senhor, desse ministério. Abençoa onde eles estiverem. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma quinta-feira abençoada a todos em nome de Jesus.